Já está gravando. Boa tarde, gente. Meu nome é Elânia, para quem não me conhece. Boa tarde. Psicologia, sou aromaterapeuta e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre candidíase e as soluções naturais com aromaterapia. O que é a candidíase? Então, a candidíase, todos nós temos cândida, que é um fungo. No nosso corpo, nós temos esse fungo em várias partes do nosso corpo, inclusive dentro do nosso intestino. E antes de mais nada, eu quero falar para vocês que é sempre importante vocês procurar um ginecologista, estar em acompanhamento com o seu médico, tá? Para que possa receber esse diagnóstico. Então, a candidíase, ela é causada pelo crescimento descontrolado da Candida albicans. Essa cândida, que é um fungo, ele vive no nosso intestino e geralmente em equilíbrio. E também na flora vaginal também. Só que o que é que acontece? Acontece de vez em quando um problema infeccioso, um processo devido à baixa imunidade. E aí vamos ver um pouquinho como é que essa imunidade da gente vai baixar, vai cair, né? E aí acontece essa inflamação, que tem como alguns sintomas comuns uma coceira na vulva, e dentro da vagina também. Fica vermelho, fissura, sabe? Parece uma rachadura. Tem umas imagens no Google, você pode olhar, para quem nunca teve ou nunca viu, porque se acontecer, você já sabe como é que é, mas no Google tem umas imagens bem bonitas. Tem uma fissura, então pode causar ardência na urina e pode ter dores, geralmente acontece dores nas relações sexuais. E também corrimento, né? Esbranquiçado e coagulado. Algumas mulheres acabam apresentando candidíase por repetições. Então, ela tem um processo desse de candidíase, daqui a pouco ela tem de novo, passa um mês, ou até dentro do próprio mês ela volta novamente, e passa fica voltando algumas vezes. Isso acontece, isso é bem comum também. Chama-se episódios de 4 ou mais durante um ano. Você já pode considerar que isso está sendo recorrente. A maior parte dos diagnósticos de candidíase se dá por meio de exame físico, né, realizado pelo médico ginecologista. E nesse exame ele vai fazer essas avaliações da vulva, né, fazer aquela anamnese, perguntar como é que tá tudo. Então a gente vai falar essas mesmas coisas. Geralmente esses são os sintomas, né? Vermelhidão, como eu falei, fissura, dores ao fazer xixi. Então os lábios ficam inchados e vermelhos. Além da presença de corrimento. Quando há alguma dúvida, o seu ginecologista ele vai solicitar um exame laboratorial com análise dessa amostra lá da Cândida, né? Da Cândida não. Lá, essa amostra da vagina para saber o que é. Se realmente é um fungo ou uma bactéria, que às vezes tem outros processos, outras doenças, né? Que é causada por bactérias também na vagina. Então, existem vários tipos de candidíase. Aqui eu só, para vocês dar uma olhada. Tem do pênis também, tá? Os homens também têm. Oral. Aqui eu coloquei só de bebê para ficar algumas imagens bonitinhas, que não é bonitinha, né? Mas os bebês também têm. Eles podem pegar isso, sim, e desenvolver. Eu não vou falar aqui muito sobre cândida, né? Sobre como funciona nos bebês, no homem, na mulher, a fundo, porque eu não sou ginecologista. Mas um ginecologista vai poder, sim, dar uma aula muito boa sobre isso. Então, acontece na gravidez, é comum também. E quais as causas desse problema? Existem diversos fatores que estão associados à candidíase, de repetição principalmente. E aí eu vou listar aqui alguns. Isso é bem comum. Uma alimentação que é rica em açúcar e doces. Por quê? Porque os altos níveis de glicose, ele vai alterar o pH da vagina, deixando mais ácida e propicia a proliferação da cândida. A glicose também é um alimento para o fungo, ele adora a glicose. Então, evitem, mulheres, refrigerante, massas, pães, produtos industrializados, adoçados. Outra coisa que também pode causar é o uso de hormônios, porque esses hormônios ele tem altos níveis de estrogênio, né, principalmente, e isso vai alterar o pH também da vagina.
Uso de antibiótico. Quando a gente usa um antibiótico, quando o seu médico passa um antibiótico, eles são muito fortes. E eles não só vai atingir aquele serzinho lá, o micro-organismo, bactéria, vírus, fungo, protozoário, verme, não sei o quê. Não sei qual desses bichinhos ele está querendo fazer um tratamento em você. Mas esse antibiótico, ele vai matar tudo que existe dentro de você. Tudo não, né? Mas boa parte. Então, até aquelas bactérias boas, né? Os nossos lactobacilos, que ajudam a nossa flora intestinal para a gente ter um processo digestivo saudável, né? Então, os antibióticos, ele prejudica muito. Então, se você é uma pessoa que vive usando antibiótico, principalmente sem uma receita médica, gente, isso é sério. Você está acabando com o seu sistema imunológico e propiciando um ninho para ter várias doenças, não só a candidíase, como qualquer outras doenças, tá? Porque a deficiência do nosso imunológico é uma das coisas que causa a candidíase. E também a parte estressoras do corpo. Essa parte eu vou falar mais na frente sobre a parte emocional, tá? Como prevenir, tá aí, né? Então, evitar usar antibióticos sem a orientação de um médico. E quando o médico passa, geralmente ele vai indicar para você, depois do uso, fazer uma alimentação balanceada e o uso talvez até de um lactobacilo para ajudar nessa flora. Geralmente o médico faz isso, tá? Evitar roupas muito apertadas. Calcinhas de preferência de algodão, não ficar muito tempo com roupa molhada, porque isso deixa úmido, tá? Cuidar da alimentação, o sono, ter um sono adequado, fazer atividade física, tudo isso é o quê? Bem-estar. Lembra das nossas soluções naturais, que a gente sempre fala nas nossas aulas, quando a gente vai dar aulas sobre soluções naturais e sobre o Viva, né, que é o viver soluções naturais na vida. Isso é a forma holística, você cuidar do seu corpo, saúde e bem-estar, isso é importante, todos nós estarmos cuidando da nossa saúde. A candidíase e as emoções. Quando o corpo dá sinal de que a relação não vai bem, geralmente acontece uma candidíase. É só o corpo informando. O nosso corpo, ele é a porta para a comunicação, para a gente começar a entender. Tudo que está acontecendo no meu corpo, eu preciso entender quando ele está falando comigo. E se eu não entendo, eu vou colocando um véu aqui e se fazendo que não tem nada acontecendo, né? Mas, na verdade, tudo que acontece tem uma causa emocional por trás. E, geralmente, a candidíase na área emocional, ela vai se manifestar no organismo para impedir o coito. Então, geralmente, por exemplo, na mulher, que é bem comum na mulher, né? Eu vou falar bem geral para as mulheres. Mas os homens acontece também e a relação é a mesma relação, tá? Emocional é a mesma coisa, sendo com o sexo oposto. Se você também tem outras relações que não sejam heterossexuais, sejam homossexuais, acontece da mesma coisa, é o sexo oposto, não importa, tá? Então, sempre é para impedir esse coito, essa relação, porque isso tem a ver com a sexualidade. Os nossos órgãos genitais têm a ver com a nossa sexualidade, com a relação com o parceiro, independente de qual sexo seja, tá? Então, pode ter essas origens de um descontentamento da mulher com o parceiro, por exemplo, ou do parceiro, do homem com a mulher e vice-versa, tá? Esse descontentamento. E reverbera aí na própria sexualidade, que é a polaridade. A polaridade é o quê? O masculino e o feminino, que está dentro de nós e que existe no universo, em tudo, na natureza existe essa energia, que é o yin e o yang, né? Que é a energia masculina e feminina. Então, às vezes, essa energia masculina representa o arquétipo do pai e a energia feminina, o arquétipo da mãe. Então, geralmente, nós estamos com algumas questões com relação ao nosso papai e a nossa mamãe, tá? A relação desse ato íntimo, ele pode ser forçado, então pode acontecer candidíase porque a pessoa, a mulher principalmente, ela vai ficar chateada, com raiva, né? Se às vezes ela não tá com vontade de fazer sexo, por exemplo. E ela, às vezes, pode fazer esse sexo por medo ou vergonha de recusar o seu parceiro, né, nessa investida. E aí acaba que, devido a esse transtorno que acontece no corpo dela, né, nas emoções, a candidíase aparece, tá? A candidíase significa mágoas. Então, é uma mágoa que você tá com seu parceiro ou sua parceira. Irritação, você está irritado com ela. Eu aqui, de vez em quando, eu tenho cândida.
eu tenho candidíase porque eu fico muito irritada com a Ariberto. Ele me enche o saco. Eu até disse, cadê você que vai ficar aqui na live para escutar? Ele desceu, foi lá na barbearia. Eu disse, graças a Deus foi na barbearia. Ai, gente, então tudo, gente, está ligado aos órgãos genitais. Nessa questão aí da candidíase, que representa o sexo oposto, né? Esse ressentimento, tristeza, medo, sensação de abandono. Exemplo, o medo de ter um homem, né, e passar pelo mesmo que sua mãe passou, isso é inconsciente, né? Então, às vezes, isso é inconsciente e a gente não percebe. Mas o meu corpo está reagindo para evitar aquele homem que parece com meu pai e que eu tomei as dores da minha mãe, que ele é igualzinho, né? Inconsciente, eu nem estou percebendo isso, mas acontece muito, tá? Então, inconscientemente, as pessoas, nós mulheres, principalmente, todas as pessoas, mas nós mulheres temos muita questão com relação ao feminino. Então, acumulamos esse sentimento de raiva e, aos poucos, nosso corpo físico se manifesta justamente por esse canal dessa troca, né, com o parceiro. Se esta irritação não for trazida à luz, à consciência, e ser transformada, gente, você vai adoecer. E a candidíase é uma das coisas que acontece, tá? E quando ela é repetitiva, sempre está acontecendo, é muito bom tratar as causas. E como tratar essas causas? Fazendo a faxina, né? A gente tem que fazer uma limpeza nessas frustrações, nessas mágoas, nessas raivas, nesse ressentimento. Qual a indicação, Elânia, que você dá? Faz a oração do perdão de Cristina Cairo, que é uma oração poderosa. E faz terapia. Tem que fazer terapia, gente. Os órgãos do homem e da mulher, eles representam a união do casal. Então, se você está com problema na área do sexo, né, na vagina, seja no útero, seja nos ovários, com problemas na área do feminino aí todo, nos órgãos genitais, você está com problema com homem e com mulher. Tem que fazer a oração do perdão do papai com mamãe para limpar tudo isso, tá? Então, não, Elane, eu não tenho nada com o papai. Geralmente é impressionante. Eu digo porque a primeira vez que eu vi isso, eu disse, não, eu amo meu papai, minha mamãe. Mas quando eu fui fazer a oração do perdão, nossa, eu chorei tanto, porque eu comecei a lembrar coisas que eu nem lembrava, que eu nunca lembrava, começava a vir na minha mente, assim, caía a ficha e eu chorava horrores, porque eu lembrava de tudo aquilo que eu percebi que começou a vir, porque na hora da oração, é bem curtinha a oração, é uma frase, mas ela é poderosa e ela muda a gente, porque transforma nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, para melhorar e a gente se curar disso. Enquanto você não se curar, isso vai voltar. Não só uma candidíase, mas outras questões na área do feminino vai voltar sim, porque você tem que se curar. E é responsabilidade sua perdoar o seu papai e sua mamãe, porque eles foram o melhor que eles puderam ser. Independente do que eles foram, da relação que eles foram, eles escolheram. Todos nós estamos escolhendo a nossa vida o tempo todo. Então, escolha perdoar e escolha ser uma pessoa diferente agora, sem aqueles ressentimentos que tá lá no inconsciente guardadinho, né? Então, aí quando você começa a fazer terapia e essa oração, você vai se sentir com mais compaixão e piedade pelo masculino, né? Que representa o papai ou a mamãe, no caso, por seu marido. Pois a forma como você olha para esse homem com críticas, seja mentalmente ou verbalmente, o comportamento do homem, vai começar a ser atenuado isso. Por quê? Porque você está trabalhando, você está fazendo terapia, né? Seja com a oração do perdão ou fazendo terapia no psicólogo ou qualquer terapia sistêmica, constelação. E aí você também vai saber dizer não com mais doçura. Você vai começar a dizer o que sente, o que pensa, sem deixar para depois, com conveniência, com calma, com firmeza, né? Então, você vai também perceber que o seu feminino, que é forte e maravilhoso, virá para te salvar e proteger de qualquer desprezo, de qualquer agressão que venha da parte de um homem. Então, você irá se curar completamente. Mas, para que isso aconteça, é preciso você se disponibilizar, aceitar, né? Porque às vezes a gente não aceita. Não, isso não é nada, não. Isso é coisa, isso é lorota. Tá, você vai ver a vida nessa... Não quiser aceitar. E é impressionante como as pessoas não aceitam mesmo. E aí passa a vida tendo problemas com o feminino o tempo todo. Enquanto você não resolver isso emocionalmente, depois gera câncer, gera um monte de problemas aí para frente.
Outra pessoa que eu posso indicar é Louise Hay, o livro dela. Louise Hay é uma psicóloga americana, ela morreu em 2018, se não me engano, agora, bem velhinha. E eu fiz um processo de reprogramação mental com Louise Hay, que ela tem uma meditação no YouTube maravilhosa, de traumas, né? Eu fiz por um mês, eu lembro que foi transformador para mim, porque eu consegui me libertar e tomar novas atitudes. Assim, de repente eu estava em outro lugar, né, na minha vida. Eu disse, nossa, como foi poderosa fazer essas meditações todo dia, sem parar. Foi 30 dias seguidos. A oração do perdão é 90 dias, tá? Se você burlar, vai começar tudo de novo, do zero, viu? Então, Louise Hay tem um livro chamado Você Pode Curar a Sua Vida. Louise Hay tinha câncer na vagina, se eu não me engano, devido a uma questão que ela teve na infância, né? Se eu não me engano, foi abuso. E ela fala nesse livro aí como ela se curou. E foi com isso, tá, gente? Foi curando essas emoções dela, fazendo essas reprogramações mentais, hipnose, oração do perdão e muitas outras coisas. Na aromaterapia, como é esse tratamento aromaterápico, né? Vai consistir em banhos. Eu vou falar no próximo slide. Eu vou falar sobre algumas aplicações. No local. Geralmente, a gente usa lavanda, mirra ou melaleuca. É comum se usar melaleuca. A gente usa na calcinha, pode colocar na calcinha. Eu uso muito na calcinha. Eu coloco uma gota, 2 gotas na calcinha. A primeira vez ardeu um pouquinho, mas depois meu organismo foi se habituando e aí eu não tenho mais problema. O bergamota também é uma possibilidade, mas nem sempre, porque geralmente o bergamota ele vai ser mais para cistite. Mas ele pode ser também usado com a cândida, tá? O lavanda, eu também uso muito lavanda. E mirra também eu uso. De preferência, pode usar os 3 óleos. Se você for fazer para aplicar mesmo dentro da vagina. Mas eu coloco na calcinha e vou fazendo a longo prazo o tratamento mesmo. Esses 3 óleos aqui, a lavanda, o mirra e o melaleuca, principalmente o melaleuca, ele tem uma ação antifúngica bem potente. Caso seja necessário, será usado junto com um antibiótico do médico, tá? Pode ser também. Você vai fazer o acompanhamento médico, usar o que o seu ginecologista passar, e você pode usar agregando uma terapia complementar, uma terapia usando esses óleos, beleza? Ao mesmo tempo, também é importante, gente, você tomar iogurte natural ou cápsula de lactobacillus. Não sei, procura um nutricionista que ele vai saber indicar o que você deve tomar para melhorar a sua flora intestinal. A partir do momento que você está usando alguma medicação, seja na aromaterapia ou seja algum medicamento que você possa estar usando, fármacos, você precisa estar cuidando da sua flora intestinal, senão vai piorar, tá? Mesmo que os sintomas desapareçam rápido, é necessário que você use pelo menos de 3 a 6 meses, tá? É importante variar os óleos escolhidos de tempo em tempo, pois a candidíase e a cistite podem ir intercalando. Geralmente a vaginite e a estomatite são os quadros mais comuns de proliferação da cândida. Por isso que você tem que cuidar da sua flora intestinal. Ou seja, cuide do seu sistema imunológico o tempo todo. Use On Guard, lembra? Orégano, aqueles óleos que a gente já falou sobre o sistema imunológico. Tem que cuidar do sistema imunológico sempre. Aqui é a parte do tratamento, aplicação via vaginal. Essa via de administração pode empregar alguns comprimidos, tá? Esses comprimidos você vai fazer numa farmácia de manipulação. Pode ser um pouco difícil você encontrar, então você vai usar um creme ou gel e usar naqueles aplicadores. As patologias tratadas por essa via são candidíase, leucorreia, displasias do HPV, problemas relativos à troficidade vaginal, como secura, afecções locais, como fibromas e cistos, e também a ação espermicida, tá? Você vai usar em um gel ou creme com 5% de óleos essenciais. Você pode substituir os comprimidos vaginais aqui em cima, tá? Você pode substituir pelo um creme ou gel. E esse gel ou creme também vai ser feito numa farmácia de manipulação apropriado, tá? Você pode ver com a indicação de um ginecologista
Eu, particularmente, eu conheço uma ginecologista e gosto muito dela, que ela, além de ser ginecologista, ela também é terapeuta holística, né? Terapeuta complementar em saúde, e ela trabalha com várias terapias. A quantidade é de 3 gramas de creme, deverá ser introduzida com a ajuda de uma cânula vaginal, para melhor eficácia. O tratamento varia de 10 dias a algumas semanas, de acordo com a natureza do problema. Em longos tratamentos, é necessária uma pausa no período menstrual. Beleza? Aqui, os óleos bem potentes para iguais como a nistatina. A nistatina é um creme vaginal que geralmente os ginecologistas passam muito. Eu digo que eu já usei. É um antifúngico do mercado, tá? A nistatina é conhecida geralmente por micostatin. É um medicamento antifúngico que pode ser encontrado nas farmácias com outros nomes, tá? Vários outros nomes. Atualmente, alguns fungos têm se tornado resistentes à nistatina, além de que a nistatina pode causar consideráveis problemas colaterais, como danos renais. Desta forma, novas alternativas têm sido procuradas. Aqui, eu vou falar rapidinho sobre um artigo que Fabian Laszlo, que é um cientista aromatólogo aqui brasileiro, e aqui é 2 artigos que ele, baseado nesses 2 artigos aqui, que não é brasileiro, tá? Ele fez essa pesquisa e o resultado é o seguinte. Um grupo de cientistas italianos investigaram a ação sinérgica entre alguns óleos essenciais antifúngicos e a estatina. Eles testaram os óleos de gerânio, de orégano, de tea tree, que é a melaleuca, junto com a estatina, visando possibilitar a redução de sua origem e, consequentemente, seus efeitos colaterais. A pesquisa demonstrou que o óleo essencial de orégano apresentou um potente efeito sinérgico com a estatina, possibilitando redução de sua dosagem com a inibição de todas as espécies de cândidas testadas. O óleo de tea tree teve apenas um efeito aditivo, sem grande impacto diferencial. E o óleo de gerânio não ofereceu nenhum tipo de ação sinérgica com a estatina, tá? O óleo de orégano foi também testado em paralelo, sem a estatina, em outro estudo. Tanto o óleo essencial de orégano como o cravo da Índia, que também eles têm grande quantidade de fenóis, que destrói mesmo qualquer micro-organismo, essa propriedade química, inibiram todas as espécies de cândidas testadas e foram antifúngicos mais potentes do que a estatina e o fluconazol, em estudo comparado na mesma dosagem, o que mostra que poderiam ser também utilizados em substituição a estes medicamentos a um custo-benefício melhor. Não só menor em dinheiro, mas melhor mesmo, né, para a saúde. E aí, os óleos essenciais para as emoções. Vamos trabalhar as emoções também, né? Porque se não trabalhar as emoções, o que adianta? Você trabalhar só o físico lá, porque tá coçando, tá queimando, tá doendo, aí lá tá, melhorou, e cadê as emoções? Cadê a raiva que você tá guardada aí dentro? Vai voltar, Cândida, viu? Trabalhe as emoções com as orações de perdões, com terapias e com os óleos essenciais que ajudam. Perdão, você vai usar camomila, rosa, olíbano, irritabilidade. O perdão não é emoção não, tá? Eu coloquei aqui só para lembrar. As emoções são irritabilidade, ylang-ylang, lavanda, camomila romana, salves clareia. A raiva, você vai usar rosa, camomila alemã. Se é algum medo, sândalo, olíbano e cardamomo. Se é rejeição, jasmim, grapefruit, pimenta do reino. Tá? E trabalho feminino com gerânio, com jasmim, com néroli, com a rosa, aqueles óleos que a gente aprendeu no Dia das Mães, tá? Isso é muito importante. E essas aqui são as 2 referências que eu pesquisei, além de outras também, mas eu coloquei esses 2 aí que foram os principais. Principalmente a receita lá para usar, né, na vagina, desse livro aqui, O Grande Manual da Aromaterapia. Beleza? E aí, gente? O orégano, todo mundo já sabe que ele é bem poderoso. A canela, o cravo. Só que esses daí não é tão indicado você enfiar na vagina de qualquer forma não, tá? Porque eles são dermoagressivos. Então, vai fazer um acompanhamento com alguém que realmente possa te ajudar direitinho. Tá? Porque tem que fazer uma anamnese também. É importante.
E se você quer ir fazendo por enquanto assim, usa na calcinha melaleuca. Pronto, você está... Deu surtou assim aquele efeito lá da candidíase, a coceira, pronto. Começa a usar uma melaleuca. E se começar a persistir, procura um médico ou um profissional que possa realmente ajudar nesse tratamento, tá? Elane, nós temos 4 minutos e tem muitas perguntas para você. Você quer abrir para ler? Tá, eu vou abrir. Eu vou só parar aqui Vamos voltar então, né? Aí eu vou parar. Nós podemos voltar só para perguntas. Vai voltando os slides devagarinho para pegar o que eu perdi lá em cima. Nós vamos colocar no YouTube, Kátia. Perdeu. Estava consertando a besteira que eu tinha feito aqui no meu RP. Estava de molho na ligação com a Doterra. Aqui.